Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Mave na Nave. A apresentação Manu Castro e Vini Pereira. Olá, internautas e internautos da internet. Bem-vindos mais a um programa do Mave na Nave, o podcast que fala sobre transformações, sobre comunicação, sobre tudo. Meu nome é Vinícius Pereira, eu sou educador popular, sou ativista da não violência, sou flamenguista, né, carioca de Recife, sou inventor de coisas inúteis e é isso. Hoje a gente tem um tema espetacular que a gente vai trabalhar. Bem, olá, gente. Sou Manu Castro, sou jornalista. Estou aqui também, né, facilitando essa conversa, né, no podcast. E hoje aqui a gente recebeu um convidado super querido nosso, né, que é a Vanildo Duque. Bem-vinda, Vanildo. Eu vou apresentar aqui quem é a Vanildo, né, para todo mundo conhecer. A Vanildo é agrônomo, gestor ambiental, mestre em geografia e especialista em cooperativismo. Ele que é uma referência em mobilização social, né, e consultor, né, foi coordenador geral de programas da ActionAid Brasil por 11 anos, foi o primeiro homem, né, agraciado com o prêmio Cláudia na categoria Eles por Elas. É assessor de organizações, né, como o Movimento da Mulher Trabalhadora Rural de Pernambuco, né, o Centro das Mulheres do Cabo, a Casa da Mulher do Nordeste, né, e faz parte hoje, né, também da coordenação da campanha nacional pelo direito da educação. Seja bem-vinda, Vanildo, obrigado, né, por ter aceitado esse convite nosso aqui para estar aqui hoje. Eu que agradeço, Manu e Vinícius, essa possibilidade de participar do primeiro podcast. Como diz aquela história, né? O primeiro a gente nunca esquece. Eu nem sei se eu vou conseguir cumprir com as atribuições, mas é um prazer muito grande estar podendo participar desse projeto de vocês, pessoas queridas, comunicadores fantásticos, que eu admiro muito. Eu não poderia deixar de atender ao pedido de vocês. Ah, que legal, Van. Obrigado. Van, a gente escolheu você para tratar de um tema que a gente considera muito importante, que é a retrospectiva do ano de 2024. A gente viveu um ano muito desafiador, muitas coisas aconteceram. E a gente queria saber, assim, para você, quais foram os fatos determinantes, mais importantes de 2024? Então, Vinícius, são muitos, né? Mas eu fiquei pensando, quando eu estava vindo para cá, para gravar este podcast, que 2024 começa em Brasília com a Conferência Nacional de Educação. Não sei se vocês sabem, o Plano Nacional de Educação se encerrou esse ano. Ele foi prorrogado porque ele não conseguiu, se no governo Bolsonaro, realizar uma conferência e ser, como é que se diz, renovado, né? E foi muito difícil para a gente. A gente começou esse processo ano passado com um esforço muito grande do governo Lula de fazer um processo participativo que levou quase 1.000 delegados de todo o Brasil para Brasília. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós aprovamos um texto base muito importante para os próximos 10 anos, o próximo plano decenal da educação. E sofremos um boicote. Duas coisas importantes que refletem um pouco como o Brasil está hoje. O primeiro foi que os 2 centros de convenções de Brasília, eles negaram a nossa estadia lá. Disseram que não tinha agenda. Depois a gente descobriu que era porque era do governo fascista do Distrito Federal. E segundo, Caiado, que é também uma pessoa muito conhecida pelos seus atos, né, de direita, extrema direita, ele ameaçou invadir a conferência com uma delegação para colocar a gente em risco. A gente fez um esquema de segurança muito forte lá. Então a gente conseguiu, nessa conferência, aprovar diretriz, um texto básico
muito avançado para nortear o caminho do direito à educação para os próximos 10 anos. Porém, isso não garante nada. A conferência, Manu sabe disso, já participou de algumas, eu não sei se você participou, Vinícius. A gente conseguiu que, aí foi para o MEC, e o MEC faz um projeto de lei que está em tramitação no Congresso, só que o texto que chega no Congresso, ele chega muito abaixo do que a gente queria, do texto aprovado na conferência, que foi um processo bem participativo, porque tem influência dentro do governo, do MEC, de muita gente privatista. Para ter uma ideia, Manu, a palavra gênero foi completamente abolida já. Nossa. Ela não foi tirada como da outra vez, na tramitação, durante a tramitação no Congresso. Ela já chegou assim. Então, tem outros pontos importantes que a gente está tentando recuperar, mas a gente sabe que é uma batalha muito difícil. Por quê? Aí eu entro numa coisa que eu pulo de janeiro para outubro, que são as eleições. Então, nós temos o pior Congresso. Isso daí não sou eu que estou falando, as análises do ponto de vista da defesa dos direitos sociais, incluindo a educação. Então, nós temos um Congresso muito retrógrado, conservador, que vai ser uma batalha muito difícil da gente conseguir subir o sarrafo do texto que está lá, por conta disto, e porque o resultado das eleições não foram favoráveis para quem atua no campo dos direitos humanos. Teve alguns casos importantes, como a vitória lá, muito apertada no Ceará, mas outros casos que a gente apostava muito, como do seu xará Vinícius em Olinda, que a gente tinha uma expectativa muito grande. Mas por que isso? Porque, além de todo o fundamentalismo que rolou nas eleições, cada vez mais os votos são decididos no dinheiro. Então, a derrota de Vinícius não foi nada mais, nada menos do que o poder econômico atuando na compra de votos. Isso não foi só em Olinda, mas a derrota de Nivete, lá no Cabo de Santo Agostinho, e outras candidaturas tão importantes aqui, inclusive no Recife. A gente, se não tivesse essa questão tão forte de compra de votos, a gente teria eleito, provavelmente, tenha eleito uma bancada muito mais progressista do que a gente tem. A gente só elegeu, por exemplo, no campo do PSOL, que é um partido que eu tenho uma admiração, apenas a Jô. E eu tenho a expectativa que a gente elegesse pelo menos mais outra pessoa. Infelizmente isso, apesar de ter sido o ano que o TSE e os TREs apreenderam mais dinheiro de compra de votos, mas se eu pegar esse valor, acho que foi 22 milhões, ele é insignificante com o dinheiro que foi utilizado nas eleições. Inclusive, dinheiro que vem das emendas parlamentares, que é pago com o meu imposto de renda, querida. Eu fico muito indignado, porque o TSE e os TREs poderiam ter atuado já desde antes. E, como vocês falam de comunicação, a comunicação é muito omissa também de pautar isso de uma forma mais incisiva. Eu digo a comunicação, a mídia, a grande mídia, de comunicar isso. Então, o Plano Nacional de Educação sofre um risco grande de ser pior, de sofrer retrocesso do texto que ainda não é um texto que atende às expectativas de quem esteve na conferência, especialmente a gente que faz parte da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que é uma organização que é completamente contra a privatização da educação básica, educação superior. Por isso que a gente não é muito bem visto, às vezes, por muita gente. Avan, eu ia te perguntar exatamente isso, assim, no campo da educação, onde é que está essa disputa do campo progressista e o campo conservador, por exemplo, no Congresso? Onde é que está ali a superfície de contato hoje mais difícil, mais tensa? Então, é uma coisa muito interessante e, assim, até
nas eleições e no senso comum, todo mundo defende a educação. Tem alguém que é contra a educação? Não existe. Não existe. Agora, a gente da campanha nacional pelo direito à educação, a gente diz assim, mas defende que educação? Defende o direito à educação, que é o primeiro direito que aparece na Constituição Federal. O direito à educação é justamente radicalizar de dizer que os recursos públicos da educação devem ser destinados quase que exclusivamente para a educação pública. E hoje a disputa está primeiro no Congresso. Não, primeiro no MEC, desculpa. Por quê? Porque Camilo, o ministro, ele tem uma ligação muito forte com as instituições empresariais, os institutos empresariais. O modelo que ele criou lá de meritocracia no Ceará, ele não é um modelo que pode ser replicado. Na verdade, é um modelo criado pela Fundação Lema e outras, e que ele tem, dentro do Congresso, dentro do MEC, desculpa, tem essa influência muito grande. Então, primeira coisa, a disputa dentro do MEC. A gente não é muito bem visto porque a gente faz justamente essa crítica, a gente da campanha. Quando vai para o Congresso, por incrível que pareça, Vinícius, a gente tem aliados que são da direita, que defendem mais o que a gente defende do que a esquerda. No plano anterior, a deputada Dorinha, ela foi essencial para a gente conseguir, por exemplo, que a gente conseguisse a meta 20, que diz respeito aos 10% do PIB para financiar a educação. A gente está fazendo esse mapeamento, mas a gente também é consciente de que a correlação de forças está diferente. Inclusive, Dorinha não está mais assim com a gente, não, porque a gente não aprovou alguns pontos que ela gostaria de ter aprovado. Mas o que eu quero dizer, e aí falando novamente com esse podcast que trata da comunicação, a gente teve uma conquista em plena pandemia, que foi o Fundeb, que é o Fundo de Investimento em Educação Básica e Valorização Profissional, porque a gente fez uma mobilização via Twitter, que a gente fez um tuitaço para os deputados, que eu acho que foram mais de 10 milhões de twitters que chegaram e eles aprovaram o Fundeb permanente com maior, como é que chama? Investimento, participação do governo federal no investimento. Então, eu creio que eu não quero ser pessimista, mesmo sendo realista, que a gente pode incidir e que a mídia social, se for bem utilizada por nós, que eu estou defendendo uma guerra digital, uma guerra santa, obviamente, para a gente conseguir aprovar o plano da melhor forma possível, reinserir a questão da igualdade de gênero, que como é que você pode ter educação sem a questão da discussão de gênero para prevenir tudo isso que a gente, esse ano, teve casos alarmantes de feminicídios e de outros crimes contra os direitos das mulheres. E que é uma realidade, né, Vanildo? Enquanto a gente não discutir a discussão de gênero dentro das escolas, a violência ela não vai ter fim, né? A gente já viu isso, já, né, acompanha há muitos anos. Inclusive, foi agora há pouco, né, dia 25 de novembro, foi o Dia Internacional, né, pelo fim da luta, pelo fim da violência contra as mulheres. E aqui em Recife mesmo, teve mulheres que foram assassinadas, né? Na mesma semana, 2 feminicídios seguidos, assim. Então, a gente acompanha isso há muito tempo, a gente vê o quanto isso ainda é doloroso, mas a mudança da cultura depende dessa educação básica, né? Dessa discussão na educação básica. Inclusive, as próprias escolas, né, de educação no campo, né? A educação contextualizada que a gente fala, né? Isso também... Como é que isso está previsto? Está previsto nesse novo, né, plano ou não? Isso também, né? A gente sabe que isso mexe também
com a discussão contra o agronegócio, né, contra, né, que a gente quer que as pessoas do campo também se vejam nessa educação. Então, como é que você também vê isso? Já que a gente está falando de educação, né, isso mexe também com boa parte da população do Brasil que vive no campo, né, que depende do campo, e que a gente viu no governo de Bolsonaro várias escolas fecharem, né, as escolas do campo, e isso também vai dificultando também a presença, né, dessas pessoas, né, para completar a sua educação, né, enfim. Então, eu queria que você falasse também sobre essa parte, né? Então, Manu, você falou uma coisa muito importante, porque no plano que se encerra, ele se encerrou no dia 25 de junho. Como ele não tem um novo plano, ele foi automaticamente prorrogado. Ele só deve ser aprovado no ano que vem, porque ele precisa de novos... essa recomposição da direção da mesa diretora do Congresso para compor a comissão mista. Então, tinha a expectativa que ele fosse aprovado até o final do ano, mas isso não vai ser possível. Mas o que eu queria dizer é que na Meta 20, que fala do financiamento, ela estabelece que 10% do PIB em investimento seria o ideal para o Brasil reparar parte do que ele não fez historicamente. A gente ficou estagnado. Era 5% em 2014, é 5,1%, 5,2% em 2024, desculpa. Então, nessa mesma meta, a gente defendeu e foi aprovado também no novo Fundeb, o custo aluno-qualidade inicial. O que é isso? É um parâmetro para financiar uma educação pública de qualidade. É quanto se precisa para que as escolas, em diferentes modalidades, possam funcionar bem, desde as instalações, passando pela remuneração profissional e passando por mecanismo de gestão democrática, projetos pedagógicos. E isso por que isso é importante salientar, Manu? Porque a gente tem o CAC para educação infantil, por exemplo, a creche. A creche precisa de pelo menos 2 pessoas. O número de alunos em creche é menor. A creche é mais cara, mas isso não é despesa, isso é investimento. Da mesma forma, se a gente pensar em educação do campo, ao invés de fechar a escola no campo, ter um custo de aluno de qualidade que garanta que as pessoas tenham educação no lugar onde elas estão. E isso é mais alarmante quando a gente pegar as comunidades quilombolas e indígenas. Então, a gente defende que o CAC seja regulamentado. Não foi. Eles olham para a gente de olhar atravessado, porque a gente que criou o CAC e conseguiu instituir ele nas conferências, no plano passado. Ele está no plano novo, no Fundeb, mas o governo, inclusive o governo atual, que é um governo diferente do anterior, eles não querem fazer isso. Se a gente for implementar o CAC hoje, em relação ao que se passa para as escolas, teria um aumento, Manu, em torno de 30%, 40% a mais. Dependendo da modalidade, como educação infantil, educação do campo, educação quilombola, educação de jovens e adultos, educação indígena, esse valor aumentaria. A gente não pode pensar que uma escola tem que funcionar a partir de um parâmetro que assim, tem que ter 30 alunos, não, tem que garantir que as pessoas que estão na comunidade, que estão naquele lugar, possa ter acesso à educação de qualidade. E o CAC defende isso, essa diferenciação a partir de cada contexto. Então, eu gostaria aqui de sensibilizar quem está nos escutando para procurar no site da campanha, tem vídeos bem explicativos sobre o que é o CAC. Muito bem. E isso, assim, se a gente fosse olhar as escolas de classe média, muito provavelmente o número de profissionais por aluno é muito maior do que da escola pública, né? Então, não é dar privilégio, né? Dá um equilíbrio ali, porque, né, existe essa outra proporção, né, de profissionais por estudante, né?
É que na escola pública esse número é muito mais baixo, né? O número de profissionais, né? Eu mesmo estudei, eu lembro, quando eu fiz o último ano do ensino fundamental, eram quase 50 alunos na turma. Imagina, um profissional com 50 crianças, adolescentes ali, que em uma parte, sim, queria continuar os estudos, queria fazer escola técnica. E imagina, eu lembro, assim, até na escola foi um espanto, porque por algum motivo, né, juntou duas turmas, depois virou uma turma gigante. Então, enfim. Não, só para finalizar essa parte da educação, que eu queria falar de outros assuntos sobre a retrospectiva, é dizer que o CAC, Vinícius, por exemplo, dos Institutos Federais de Educação, ele está dentro das escolas militares, das escolas modelo, né, federais, né, escolas, né, então, e em alguns estados, como São Paulo e outros, ele já atinge. O CAC, ele é reparador de desigualdades também regionais. Então, se a gente pegar Maranhão e Alagoas, que são os dois estados no Nordeste com o IDH mais baixo, o CAC lá precisa de mais investimento. Então, por isso que a gente defende tanto o CAC também como a reparação dessa desigualdade. E por que o governo não quer? Porque ele tem que investir, dar mais dinheiro da federação. Quem hoje participa mais é o Estado e o município, digamos assim, no financiamento da educação básica. Então, é uma discussão importante que a gente quer muito, Manu, divulgar, que é o Plano Nacional da Educação, que depois tem um plano estadual e um plano municipais para os municípios, na boca do povo. E a gente defende um PNE com ousadia esse retrocesso, porque a gente teve retrocesso nesses últimos 10 anos, com o governo Temer e com o governo do inelegível e indiciado. Avan, deixa eu te fazer uma pergunta. Você estava falando, né, de que retiraram a pauta de gênero do Plano Nacional de Educação, né, do que foi apresentado e tudo mais. A gente viu aí as eleições municipais do Brasil, o avanço da direita, do centrão, né, nas prefeituras, né, nas câmaras. A gente viu a eleição americana com a eleição do Trump. E na eleição americana, né, houve um debate que foi de um certo cansaço, um certo esgotamento das pautas que lá eles chamam woke, que serão pautas identitárias, né, o movimento negro, né, o movimento de mulheres, o movimento LGBT, que talvez eles estivessem chegando aí num certo limite, ou um cansaço, né, ou uma incompreensão da população. Você vê isso aqui no Brasil, né, que pode estar acontecendo esse cansaço da pauta, ou cansaço dos movimentos, porque também não é fácil você permanecer na luta tanto tempo. Como é que você vê isso, né, já que nós tivemos uma eleição favorável ao centro e direita no Brasil, à extrema-direita nos Estados Unidos? Será que a gente está cansando? Será que a pauta está chegando a um certo esgotamento, um limite? Como é que você vê isso? Então, eu fico pensando o seguinte, Vinícius. Primeiro, eu acho que não é necessariamente um esgotamento da pauta identitária. Eu penso que nós, que defendemos os direitos da diversidade, a gente se contenta com muito pouco. A gente fica no que caracteristicamente fala-se de bolhas. E a gente fica brigando entre nós. É uma coisa, assim, realmente muito... Triste. É muito triste porque eu quero ser mais gay do que o outro, eu quero ser mais negro do que o outro, eu quero ser mais mulher do que o outro, eu quero ser mais pobre do que o outro. E isso eu acho que esgota, porque inclusive isso ninguém quer se agregar a isso. Eu estava um dia com o pessoal do Caatinga, lá em Urucuri, e Giovanni disse assim: Avanildo, nosso programa é muito chato, o programa de rádio que eles têm todo sábado.
A gente só fala desgraça. Isso também teve uma discussão lá no Centro da Mulher do Cabo. A gente... Não, eu tive com Isabela da Etapa, ela disse, as mulheres já são tão sofridas, a gente chega ainda para fazer uma análise sobre violência, não sei o quê. Eu acho que a gente chegou no momento, assim, eu avalio, que a gente precisava repensar nossa abordagem. Eu acho que quem está cansado, eu acho que não é a questão identitária, que ela está presente, né? Cada vez mais. Eu acho que nós estamos muito... E tem uma elite. Aí é uma crítica que eu vou fazer sem nenhum problema, porque tem uma elite da pauta identitária que se acha. E eu acho que isso afasta também, sabe? Eu não vou citar nomes, porque senão posso ser processado. Mas que tem, assim, acha que... Porque fala no Twitter, fala no Instagram, fala que isso vai reverberar. Não, gente. A gente tá perdendo a disputa. Já está perdendo o resultado das eleições, é isso. É do poder econômico, obviamente, mas também é isso. Então, eu fico pensando, Vinícius, que a pauta por exemplo, ambiental, que não é identitária, mas uma pauta muito importante, que é emergente. Sim. A gente não consegue dialogar para dizer como isso chega na vida das pessoas. Por exemplo, aqui, que tem um movimento agroecológico tão forte em Pernambuco, que tem a rede de feiras agroecológicas. A gente tem a cidade que tem mais feiras agroecológicas no Brasil. Isso. E como é que a gente pode influenciar os consumidores a defender uma pauta em favor do enfrentamento às mudanças climáticas e da justiça climática? A gente não consegue. Eu tive com o pessoal em São Paulo, desculpa, e a campanha de Boulos fez uma pesquisa na periferia e perguntou qual é o candidato que mais defende os pobres. Todo mundo, as pessoas, entregadores de iFood, não sei o que, Boulos. E por que você não vota em Boulos? Porque eu não sou pobre. Então, essa identificação com as pautas identitárias é dessa bolha. Quem está cansado é essa bolha. As pessoas não... E a novela das 9, que inclusive tem um personagem, Mavi, que é um péssimo, é um bandido... Lembrando aqui do nome de vocês. Pois ela mostra algumas situações como essa, sabe? Assim, eu penso que não há um esgotamento da pauta identitária. Eles estão falando na novela de empoderamento das mulheres de um jeito assim, quase de fazendo pouco caso, né? Mas entrou. Eu nunca vi uma novela falando, eu não assisto muito novela não, mas falando, ela está muito empoderada, não é assim que se fala. Então, eu acho que a gente tem um campo da disputa narrativa importante. Desculpa, tem que ser longe. Mas eu acho que não tem o esgotamento. Nos Estados Unidos, na eleição de Trump, eu acho que a questão é complexa, porque é uma tendência no mundo e aí tem disputa desse ascensão da direita. Houve, né, ali o Biden não largou o osso muito depois, a candidata tentou. Mas já era muito em cima. E a pauta contra a migração e outras, isso não é esgotamento da pauta identitária, não, no meu ponto de vista. É uma afirmação de uma pauta reacionária, que a gente, infelizmente, tem que ter muita criatividade, ousadia
disposição para enfrentá-la, que não é fácil não. Felizmente, no Uruguai a gente ganhou, né? Para a gente dar uma alegria. A França, que a gente pensou que ia ser um desastre, obviamente o que ganhou lá não é nada, mas eu acho que está uma disputa grande, sabe? Eu acho que a gente não devia perder a esperança de rever esse jogo, não, apesar de ser difícil. Você estava falando aí, eu lembrei de uma frase, né, daquele carnavalesco, que ele falava: quem gosta de pobreza... Joãozinho 30. Quem gosta de pobreza é intelectual, né? Pobre gosta de luxo, né? Que estava justamente falando dessa relação, né? De que as pessoas pobres, elas né, gostam de ascender socialmente, elas querem isso, elas desejam esse desenvolvimento material, né? Por mais que a pauta da desigualdade da pobreza toque a ela não se vê nesse lugar, ela se vê no futuro numa situação melhor. Então, quando ele falava isso, era genial, porque fala, né, de uma boa síntese. É uma boa síntese, né? Mas eu acho interessante porque é o seguinte, é a meritocracia como solução, e que não é solução. Mas aí tem um espaço muito grande para as igrejas fundamentalistas de atuarem, que não foi à toa, falando de comunicação, que é o campo que vocês atuam, que a Globo fez, o NE-TV, não sei se vocês acompanharam essa semana, fez uma série sobre o Dia do Evangélico, mostrando diversas experiências, mas não teve nenhuma, que eu gostaria que tivesse, dizendo como é que eles manipulam as pessoas para votarem na direita. Porque o poder, eles têm um poder realmente, mas eles votaram, é lindo, o coral, a inclusão digital, não sei o que, mas a Globo e a maioria da grande mídia não tem coragem de botar o dedo na ferida, porque teria que fazer pelo menos um dia mais crítico sobre esse movimento, que tem a teologia da prosperidade como uma coisa que Dilma deixou, porque Dilma, com a mãe do PAC, tudo era vamos o povo ganhar, e sem nenhuma formação política por trás, o povo disse, o que eu consegui fui eu e Deus, não foi o governo, não foi a política, não foi nada, não foi as políticas públicas. Então, o desafio é grande de desconstruir isso, e especialmente porque essas organizações, eu não sou contra nenhuma igreja, mas eu tenho a sensação, a avaliação do poder que elas têm, não só de tirar meninos da rua, tirar da droga, mas de apoiar fascistas. As eleições de 2024 e a de 2022 a gente não perdeu por pouco. A de 2024, se a gente fizer um mapeamento de quantas pessoas ligadas a esse segmento, que é identitário. É identitário. Então, a pauta identitária não está, e ele se elege criticando, indo contra os gays, as mulheres, os negros, as pessoas negras. Então, a pauta identitária está na disputa, só que a gente está patinando, do meu ponto de vista. Eu acho que o esgotamento é mais nosso do que da pauta. Acho que precisa melhorar, né, essa abordagem, essa narrativa, né, Avan? E voltando um pouco também para outros acontecimentos, né, que tiveram esse ano. Teve muitos. Teve muitos, né? Teve o próprio G20, né, que esse ano trouxe o G20 social. Vários movimentos sociais, organizações estiveram presentes no Rio de Janeiro, né, para fazer essa conversa lá, esse diálogo. O que é que você vê desse movimento, né? Que foi um movimento também proposto pelo governo, né, de abrir essa agenda institucional dentro desse encontro do G20. Como é que você vê essa iniciativa e o que você tira aí desse processo, né, que foi? Então, que é uma preparação já para... Eu penso, assim, eu avalio que Lula é o maior estadista que a gente tem que teve no Brasil nesses últimos anos. A gente não pode negar. Então, ele conseguiu fazer do G20 um espaço mais plural possível. Pela primeira vez, teve o G20 social, que alguns chamavam de C20, que a campanha, inclusive, estava, a campanha de educação, no GT de educação. Era uma das duas líderes. Cada tema tinha
duas organizações, né, liderando. Então, criou uma prerrogativa que Lula e o governo dele pretende que seja seguido, que na África do Sul e posteriormente todos façam isso. Não sei se vai acontecer, mas foi uma coisa muito importante. Eu acho que a carta que foi lida pela nossa querida Mazé, que é da Confederação da CONTAG, né, da Direção de Mulheres da Confederação de Trabalhadores da Agricultura, Confederação Nacional, foi assim uma coisa maravilhosa, e Lula receber isso, né, da sociedade civil, eu acho que é louvável. E outro ponto que eu acho importante, Manu, é o chamamento que Lula fez também como uma liderança mundial, que a gente retoma. A gente não tem mais o vexame do inelegível, que fazia coisas muito, do ponto de vista diplomático, que dava vergonha para a gente. Chamar a Aliança Global pelo fim da pobreza e da fome. Quase 100 países aderiram. Eu não sei em que isso vai refletir, mas é uma coisa relevante e saiu aqui do Brasil. Então, eu queria dizer que, obstante os limites que esse tipo de conferência tem, que eu também sou cético em alguns aspectos, eu acho que foi positivo. Gerou uma expectativa também positiva para a COP30, que é das mudanças climáticas, que vai acontecer no Brasil, o ano que vem, em novembro, né, em Belém, Rio de Janeiro, e uma possibilidade de a gente discutir de forma mais horizontal os temas que estão na pauta da humanidade, né? A fome, a pobreza e, obviamente, as mudanças climáticas, o racismo ambiental, permeia isso de forma bem estrutural, né? A gente teve, Avan, agora nas últimas semanas, um movimento que foi muito surpreendente, assim, positivamente surpreendente, e surpreendeu inclusive a direita, que foi no Congresso a pauta do fim da escala 6x1, né? E foi muito curioso ver como é que se deu o começo e como é que a coisa foi evoluindo, né? Os apoios de várias personalidades, de vários campos, e como é que a direita teve que recuar, né? Também foi curioso ver isso, né? E era uma pauta que não era uma pauta tão comum, né? Assim, não era... Você não via essa pauta, né? Foi quase que uma pauta nova de um sofrimento antigo. Né? Mas em termos políticos era uma pauta, né? Eu estava acompanhando as eleições no Rio, e no Rio estava esse movimento forte, que inclusive elegeu um vereador do PSOL, que era Vida Além do Trabalho. Sim, eu sei que VAT. E que eles falavam disso, né? Dessa coisa de quem trabalha em shopping, quem trabalha no comércio, quem trabalha, né, hotelaria, quem trabalha com restaurante, em várias áreas, né, tá sujeito a essa escala de trabalho. 6 dias por 1, descansa 1, às vezes um domingo no mês, né? Ou seja, aquela coisa alucinante, né? E foi muito interessante ver, né, como é que essa pauta conseguiu escapar a bolha, conseguiu colocar quase que no campo do ridículo os defensores da pauta 6x1. Sim. Foi quase isso. Assim, como é que você viu isso? Não, então, a primeira coisa que eu acho importante é que essa proposta vem de uma deputada trans, né? Que só temos 2 no Congresso, as 2 primeiras, inclusive. Então, como a representação da diversidade que a gente tanto clama no Congresso, que ainda está muito desigual para as mulheres, para as pessoas negras, para as pessoas pobres, para as pessoas com deficiência, para as pessoas trans, ter uma deputada com a qualificação que a Érica tem e conseguir quebrar isso. Eu acho que pegaram ele de... como é que chama aquele ditado? De calça na mão? De calça arriada. Calça arriada, porque ele não esperava que viesse com essa força, não tiveram tempo de reagir. E esse debate voltou, que eu considero ele muito positivo, depois que a gente teve a reforma trabalhista aprovada, que retrocedeu em vários direitos. Então, e hoje a gente pode dizer
que os países que têm melhor eficiência... Ontem mesmo eu estava lendo um influencer falando sobre o Canadá. E o Canadá utiliza 4x3. E ele dizendo que o Canadá, a crítica que o Canadá era um país que tinha menos gente, não sei o quê. E aí, não, eles são mais produtivos porque as condições de trabalho, as pessoas trabalham com mais estímulo. Então, eu sou totalmente defensor dessa, dessa agenda, e eu espero que ela vingue. Vai ter aí uma disputa grande, né? Isso não está dado, mas eu vejo que tem no xadrez da política uma coisa importante, que foi a denúncia que teve esses dias aí, dos indiciados. Eles estão tendo que correr atrás disso, tanto é que retornaram o PL de Eduardo Cunha para proibir o aborto legal, para poder criar uma cortina de fumaça, né? Vocês têm acompanhado isso, mas que até Eliane Cantanhede, aquela lá do PSDB, ela fez uma fala maravilhosa, dizendo como é que as pessoas que defendem a pátria, a família e Deus aprovaram na Comissão de Constituição e Justiça essa coisa que eu acho que a gente vai ganhar. Eu acho que não tem condição moral, é anticonstitucional, e o Supremo poderia já se manifestar nesse sentido para que isso não seja. Porque é uma coisa louca, cara. A criança ser estuprada, a mulher que tem feto obrigada a ser com anencefalia e outras que correm risco de morrer no parto, não ter direito ao aborto legal, que está no Código Civil, que eles querem abolir isso para tirar o foco, porque sabe-se que nós estamos, no momento, nessa correlação de forças, um tanto mais equilibrado do que estivemos em outros momentos. A gente tem que aproveitar. Eu não sei se a gente vai aproveitar, porque, sinceramente, Vinícius, a nossa bancada de esquerda, só 30% se salva, no meu ponto de vista, de ser aguerrida e defender coisas que eu defendo, que você defende, que infelizmente a maioria da população não defende, porque é fake news direto, todo dia, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. O Facebook nem uso mais, né? Mas é isso. Então, eu acho que a gente tem uma chance de estarmos juntos. Dia 10, vocês estão sabendo, né? Tem uma grande mobilização nacional, tem se procurado para a condenação dos indiciados. Eu não sei onde é que eu vou estar, acho que eu vou estar viajando, mas eu quero participar. Vai ser no Brasil todo, né? Procurem, fiquem ligados aí nas redes, os movimentos todos estão se mobilizando para esse dia, que é o dia, né, dos direitos humanos, né, nacional, e que a gente possa realmente ir para a rua, porque política não se faz só nas redes sociais, né? Van é o primeiro a dizer, tem que ir para a rua, tem que se colocar, né? Então, acho que é isso. Né? Eu podia falar só uma coisinha que eu adoro. Diga, claro. Pode. É de esportes. Então, o Botafogo foi campeão. Eu não sou botafoguense, não, mas meu irmão é. E no Rio de Janeiro, quando eu morei lá, eu fui fluminense. Mas os botafoguenses são muito simpáticos, não são como os vascaínos nem os flamenguistas, não. Eu não sei se Vinícius é flamenguista. Flamenguista. De uma forma geral. Mas eu não queria falar, eu queria saudar os botafoguenses pela conquista. A gente encher o Monumental de Nunes com tanta gente. Alvirrubra foi Botafogo e Atlético, né? Eu assisti o show de Madonna lá naquele estádio. Mas eu queria falar, assim, para terminar, um fato importante, que foi as Olimpíadas, que aconteceu esse ano em Paris. Eu queria destacar 3 pontos. O primeiro é como o presidente Macron e o COB, eles tiveram coragem de inovar, de ousar. Primeira abertura ao ar livre
num dia de chuva, que eles não controlam. Mas a parte que me emocionou, duas partes naquela abertura, foi quando uma cantora negra canta o hino da França. Daqui a pouco aparecem 4 esculturas de mulheres que foram importantes na história da França, incluindo Olympe de Gouges, né, que foi da Revolução Francesa, e a Simone de Beauvoir. E eu fiquei olhando assim, e aí, para reparar a quantidade de bustos que existe entre homem e mulher, que é muito desigual em Paris. Então foram 8 ao mesmo tempo, nas margens do Rio Sena. Foi lindo demais. Em seguida, nós tivemos a pira sendo acendida pela primeira vez por um casal, colocando a igualdade de gênero. E o casal Centro, né? era 2 pessoas negras. Era o judoca, que eu não lembro o nome, mas o judoca mais importante da França, e a atleta de Guadalupe, que não é nem francesa, assim, digamos assim, que também é uma atleta fantástica. E isso refletiu também no Brasil. Nós tivemos pela primeira vez uma delegação que teve mais mulheres do que homens. E não atingimos a expectativa de medalhas total, sim, mas de ouro, não. Mas as 3 medalhas de ouro foram conquistadas por 3, foi por mulheres negras. Começou com Beatriz, em agosto, que eu botei num card na Instagram dizendo assim: Beatriz inaugura o Agosto das Negras. Depois tivemos Rebeca, naquele pódio icônico que teve 3 mulheres negras, depois a outra tiraram a medalha dela. Mas, e por fim, as meninas do vôlei, no penúltimo dia. Então eu queria dizer que o esporte tem essa força, sabe? Apesar de toda a questão comercial que o capitalismo coloca, eu acredito muito. E eu queria terminar dizendo assim: pratique, defenda. E as mulheres negras representaram muito bem o Brasil na Olimpíada de Paris. Que é a maior população brasileira, mulheres negras, né? A maior população do Brasil é de mulheres negras. Então, nada mais justo do que mulheres negras, né, levantando o ouro brasileiro, né? Foi muito bonito mesmo, bem lembrado, viu, Avan? E para a gente terminar, a gente está chegando ao fim, o podcast passa rapidinho. Queria que você trouxesse, Avan, acho que é de esperança, né? O que você espera para 2025? Né? A gente está aí ainda fechando o ano, né? Tem ainda dezembro para acabar, mas a gente sempre acredita que algo vai vir de bom, né? A gente precisa acreditar na esperança, né? A esperança, ela tem que ser nosso guia aí, principalmente a gente que trabalha, né? Que milita, que né, é ativo, né? Na luta dos direitos humanos. Então, acho que a gente precisa sempre ter essa palavra como foco, né? Missão, né? Então, o que você espera de 2025? Vendo esse 2024 acontecer, como aconteceu, e que bom que você trouxe, né, as Olimpíadas como algo, porque é algo que também nos anima, nos inspira, né, algo está sendo transformado quando a gente vê mulheres negras em evidência, né, e países reconhecendo, fazendo essa reparação histórica. Então, como que você espera para 2025? Então, primeiro eu queria também celebrar, ontem foi o Dia, né, Internacional de Luta contra a AIDS, que é uma pauta que ficou meio assim, né, escondida e que precisa ser cuidada. Nós estamos nos 16 dias de ativismo contra a violência, que começou no dia 25, né? Termina no Dia dos Direitos Humanos, que a gente tem que celebrar. Eu queria dizer que a gente não pode abdicar da defesa dos direitos humanos. Direitos humanos é direito profundo para a gente garantir igualdade, equidade, e nos ideais da Revolução Francesa, a fraternidade e a solidariedade também. Eu penso, eu quero e vou lutar e vou apoiar para que os golpistas sejam condenados, vão para a cadeia, que a gente possa criar, romper esse ciclo que o Brasil não tem coragem de fazer, de condenar golpistas, né? Inclusive o ex-presidente, ele precisa, o lugar dele já há muito tempo devia ser numa cadeia, porque o que ele fez
é crime, mas aí a gente segue os trâmites, né? Com Lula foi diferente, né? Mas com ele está sendo outra coisa. Dizer também que vem o carnaval. O carnaval é um momento da gente ficar feliz, da gente celebrar a vida, porque sem alegria, e aqui nós temos um dos melhores carnavais do mundo. Melhor não, o melhor. É o melhor, eu também concordo então, com você. Eu queria dizer isso, que os tempos são difíceis, mas a gente não deve abandonar nossas bandeiras de lutas, a disputa de narrativas. Se precisarem de mim, sempre que possível estarei à disposição. Só uma coisinha. Vamos assistir o filme. Ainda estou aqui, porque justamente ajuda a gente a ficar do lado de quem quer condenar os golpistas. A gente assistiu, a gente chorou horrores. Filmaço, né? Incrível, né? Como é que... Né? E como é que o Estado foi capaz, né, de se submeter a uma situação daquela, né? Incrível e super pertinente, na hora exata, na hora certa, um filme incrível desse, levando para o mundo, né, a questão, né? Avan, muito obrigado aí pela sua participação, adoramos fazer essa retrospectiva contigo. E é isso, né? Esse foi mais um episódio do MAV na Nave. Hoje a gente fez a nossa retrospectiva 2024, que vai virar uma tradição. Provavelmente ano que vem a gente faz outra. E é isso, muito obrigado e vamos à luta, né? Isso, obrigada, gente. Obrigado pela oportunidade. Beijo. Beijo, tchau. Podcast MAV na Nave. A apresentação Manu Castro e Vini Pereira. Produção Manu Maia e Valesca Prestes. Edição Detone Produções. Até a próxima.